Acho que tudo começa, grande parte, na autoconsciência, para você, de fato, se olhar no espelho primeiro, antes de ir jogar aquela responsabilidade em cima do outro, né? Eu tive em algumas partes da minha carreira, eu fiz coaching, fiz treinamento já de liderança, etc. E uma coisa que para mim foi muito impactante no começo, quando eu tentei começar a me aprofundar um pouco mais, e ainda estou muito longe de estar desenvolvido, acho que todos nós, né? É um eterno aprendizado. Sim. Mas teve um treinamento especificamente que eu fiz sobre liderança, onde o foco do treinamento foram 3 noites, eu acho, e era sempre voltado para dentro. Então era aquele negócio assim, não, eu vou trabalhar, me desenvolver em aspectos gerenciais de liderança para saber lidar com o outro e as dificuldades do outro. E aí você começa a olhar que, não, peraí, a gente não está falando do outro, a gente está falando de você. Né? Porque a nossa tendência é sempre jogar a responsabilidade e assim, a culpa. Ele não vai com a minha cara, ela, né, não colabora e tal. E a gente nunca se olha assim, como é que eu estou me comunicando que está gerando aquela reação, né? Cara, exatamente isso que aconteceu comigo. Não, porque eu vou fazer um curso de coaching para eu trabalhar a minha abordagem aqui, principalmente com os executivos, com os chefes de projeto mais experientes. Eu pensei assim. Mas, na verdade, quando eu fui fazer o treinamento, eu vi que o treinamento trouxe um olhar para mim. E aí eu entendi, eu tive alguns feedbacks de forma importante na minha carreira, nos primeiros anos da minha carreira. Então, assim, eu sou trabalhada. Então, é uma habilidade que a gente pode desenvolver, mas a gente tem que despertar. A mudança, ela começa quando a gente identifica que aquilo ali não nos serve. Né, onde a gente vê que, caramba, se eu mudar a minha... meu problema é, às vezes, na abordagem. Pois é. No dimmer. Né, nesse dimmer. Então, assim, não era o conteúdo. Era a forma como eu apresentava esse conteúdo, e isso, às vezes, me fazia... É igual a criança que roubaram o brinquedo dela, ela foi e enfiou a mão no amiguinho, né? E aí perdeu a razão. Perdeu a razão. E a gente faz isso o tempo todo, né? O tempo todo. E às vezes, né, já aconteceu comigo lá atrás na minha carreira. Você entrar numa reunião difícil, você só pensa assim, não, eu não vou perder a linha, eu não vou perder a linha. E daqui a pouco acontece, dá o gatilho, você... Exatamente. Aí você sai pensando assim, que bobagem, né? E como você falou, você perde a razão. E então isso para mim foi muito, muito forte, assim, de novo, né? Sempre um processo de construção. A autoconsciência tem que estar ligado realmente o tempo todo e não é fácil. Mas a hora que você consegue enxergar por esse prisma, dá uma baita diferença. Nossa. Né? Então, assim, várias conversas difíceis que eu tive na minha carreira que eu realmente parei para me preparar e trazia um pouco do que você está trazendo, assim, qual que é o meu objetivo com a reunião, com essa comunicação e tudo, porque o nosso foco acaba ficando no confronto, né? E não que você queira, mas assim, tipo, a reunião vai dar errado, o meu chefe não vai entender, né? Eu já contei aqui no canal, passei por algumas conversas bem difíceis, assim, de pressão de projeto, dizendo, olha, não, o projeto não pode desviar um centavo, o projeto não pode e tal, e você tem que me garantir isso. E eu pensava assim, como que eu vou dizer que não tem como garantir? Mas sem entrar, né, sem transformar isso num confronto enorme. Como que tecnicamente eu consigo puxar a discussão para um nível que eu explique o meu racional e diga, eu não estou enxergando uma maneira de chegar onde você quer. Por conta disso aqui. Eu sei o quanto é importante, mas tecnicamente tem essas questões aqui e a gente está sujeito, não tem como. Né? Então como é que a gente consegue construir? E nas vezes que eu trouxe isso dessa forma, foram reuniões completamente diferentes, assim, realmente pautadas no objetivo, com as pessoas de fato tentando trazer, não, mas se for assim, se for assado, sabe? Você realmente trouxe para a discussão e não ficou aquela questão assim, o Shoma está resistente. É desafiador, a gente sabe que é desafiador, se não fosse desafiador ele não estava aqui, e aí ele não está querendo aceitar. Não, né? Trazia pro... eu acho que esse ponto a gente tem que repensar. Isso aqui não vai ter como, a gente tem que ver o melhor que a gente pode conseguir. Então, era muito diferente. E aí você sai assim, nossa, mas se eu tivesse feito isso tantas outras vezes na minha carreira, ia dar tanta diferença, né?